Oi, eu sou a Anne. Oi, eu sou Milena E eu sou a Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje vamos transitar sobre as vantagens e as desvantagens de morar sozinho. Não, adorei o tema, parece aqueles filmes, sabe? Vantagem e Sim, desvantagem. sim. A gente já tem um episódio bem legal sobre ficar sozinho. A gente também tem outro episódio que é bem importante sobre ser adulto, mas assim, uma coisa é a gente passar um tempo sozinho, aproveitando nossa companhia, né? Aprender a se gostar. Outra coisa é você morar só e reconhecer essas responsabilidades e essa realidade de ser adulto, que, né, é um grande ser adulto morar sozinho. Eu já queria começar esse episódio perguntando a Alane como é que foi a experiência dela de vantagens e desvantagens, porque eu acho que de nós três, né, a Alane foi a única que teve realmente a experiência de morar sozinha. Verdade. Então, queria saber aí, amiga, brevemente, como foi a sua experiência. Foi caótica, foi de aprendizado também, mas a minha jornada de morar sozinha foi por conta de uma situação difícil e traumática, né? Eu sempre morei com minha mãe e meus irmãos, e aí ela veio a falecer, e eu me vi dentro de uma situação onde eu não tinha para onde ir, a gente morava de casa alugada, o único espaço que ali ficou disponível foi a casa da minha tia-avó, onde os meus irmãos moram lá até hoje, mas eu sempre tive comigo esse senso de. Eu não gosto dessa coisa de morar na casa de alguém, nunca foi uma coisa que eu gostasse. Eu sempre gostei de ter o meu espaço, e lá eu não teria, porque lá a casa é dela, as regras são dela, ela já é uma pessoa de idade, ela morava com o irmão dela. Então, assim, não tinha muito espaço. Ela já abrigou os meus irmãos, eu sou grata até hoje, mas para mim não tinha. E aí eu respirei fundo, né, em meio a toda a situação, e resolvi realmente alugar um lugar, um quartinho pequeno com 2 vãos e um banheiro, e realmente a experiência inicialmente foi bem difícil, e juntamente com isso eu consegui, né, o pastor da minha igreja conseguiu um emprego para mim. E aí, o bom era que eu passava o dia inteiro no emprego, porque como era em outro bairro, eu deixava para voltar para casa. Era uma hora só de almoço, não era muito boa a logística de vir para casa comer. Então eu levava comida, ou então eu comprava por lá e ficava lá mesmo. Aí foi assim, eu fui me descobrindo, né? Eu também eu não sabia, foi uma fase de descobertas muito interessante, eu não sabia cozinhar, eu aprendi a falar com amigas que sabiam fazer um feijão, uma coisa e outra, e aí vinha, elas me davam dicas, elas iam lá, não, hoje eu vou contigo para ver, vamos fazer um feijão, uma coisa. E aí eu fui realmente me descobrindo dentro dessa nova realidade, e que eu, para mim, pelo lado de eu ter o meu espaço e o meu lugar era muito bom, porque você tem privacidade para fazer suas coisas, para sem realmente ficar naquela de não, mas eu tenho que tal hora ir dormir, porque a minha tia sempre teve as regras dela e eu não vou condenar, ela é uma pessoa de idade e a casa é dela. Ela tem que realmente colocar regras, mas eu sempre gostei do meu espaço. Sempre gostei de fazer as minhas coisas no meu tempo, que sem ter alguém meio que me regulando ali. Foi e ainda tem sido uma experiência bem difícil inicialmente. Eu posso dizer que traumática também, porque o conceito de trauma ele vem sendo pelas novas escolas, né? A gente que é da área de psicologia, ele vem sendo refeito, é assim, não, trauma não precisa ser algo tão extraordinário em relação a, ai, eu passei por um acidente, mas o fato de não necessariamente você precisa ter perdido um ente querido e ter ido morar sozinho, mas ir morar sozinho é uma situação onde você aprende muita coisa, você passa a se reconhecer, e em alguns momentos você também vai se sentir só. Então, eu acho que eu resumiria como uma experiência muito
interessante, mas também uma experiência traumática. Não, e é bem interessante isso, né? De que tem pessoas que vão morar sozinhas pela escolha, né? De, entendi que esse é o momento, realmente vou viver essa experiência, e aí é completamente diferente daquela pessoa que vai morar sozinha pela necessidade. Aí, como, por exemplo, a experiência de Alane, né? Que foi uma coisa muito ali, um momento, uma coisa que aconteceu, e aí muito rápido você já tem que criar um plano e sua vida muda muito depressa, né? Então, é bem interessante a Alane compartilhar essa experiência, né? Porque às vezes a gente acha que tudo na vida precisa ser feito com um planejamento, um ensaio, e é muito bom que isso aconteça, mas a gente vê que é possível também quando as coisas elas acontecem de repente, a gente consegue, né, se estruturar. E bem interessante como foi importante a rede de apoio, né, para a Alane nesse processo, da pessoa que foi ajudar a ensinar a fazer uma coisa, uma pessoa que ajuda em outra coisa. Sim, com certeza. A rede de apoio, ela é realmente foi a mola propulsora. E tem gente que faz a escolha de, não, eu não quero, eu quero a minha independência. E faz essa escolha de ir morar sozinho, mas uma grande jornada, realmente. É mesmo que uma novela mexicana, que tem dias que você se sente, nossa, eu sou o dono do mundo. E tem dias que simplesmente você não tá com coragem de fazer nada e tá com fome, você come duas creme crack, um copo com água e vai deitar. Não recomendo pra ninguém, mas isso é só uma experiência que acontece. Não, realmente, pode ser que aconteça mesmo. Bem, eu e Yasmin, a gente não viveu essa experiência, né, necessariamente de morar só, mas a gente já viveu a experiência de sair da casa onde a gente cresceu, né, de sair de casa. Como foi para você, Yasmin, também, essa coisa de aprender e tudo mais? Tá bem entrevista, né, esse episódio. Tá, De, mas hoje eu de acredito frente com que. as amigas. Mas assim, hoje eu entendo mais, né? Muita coisa, mas assim, eu acredito que realmente você tem que ter uma flexibilidade cognitiva muito boa para sair de casa, né? Independente. Porque é como a Alan disse, há várias situações, vai aparecer várias coisas assim fora do padrão, entre aspas, né? Do que acontece no seu cotidiano. E aí você vai ter que lidar, e sozinha, né? Então, assim, você tem que ter uma flexibilidade bem trabalhada. Mas isso também não quer dizer que você não vai sofrer. Mas, assim, a minha experiência de início, creio que foi um pouco traumática, sim. Porque acabei perdendo, né? Não perdendo totalmente. Mas, como eu mudei de cidade, então eu acabei tendo o vínculo de amizade assim, né? Presencialmente, menor. Então eu não conhecia ninguém, era aquela cidade nova, e aí você fica com um certo receio, não sei para onde ir, tem ruas que eu não vou conhecer, pode ser que eu entre em ruas, e a gente sabe, né, que mulher no Brasil, a gente sabe o que é que acontece, andar sempre só, aquela coisa. E aí vem esse receio, né? Mas como era para estudo também, aí eu fui se abrindo mais as oportunidades, aí fui conhecendo pessoas e isso a gente vai, né? Conhecendo a cidade, perguntando coisas e outras, e aí vai se descobrindo. Mas assim, é aquela coisa, de início é bem traumático mesmo, porque tudo muda, basicamente, e ainda mais se você mudar de cidade, né? Que você tem que se adaptar em outro ambiente. Mas é ter paciência, sabe? No final é ter paciência, entender realmente o processo que você passou por isso, né? Porque para mim foi para estudo, mas e para o ouvinte vai ser pelo quê, né? Que para cada um também vai ser diferente. Pode ser que outros vá a trabalho. Então tem isso aí. Sim. Exatamente, para minha experiência, né, de sair de casa foi, de certo modo, né, parecida com a experiência de Alane, mas aí, no caso, eu não fui morar só, eu fui morar com o meu companheiro. Foi bem essa coisa, né? Minha mãe faleceu, eu fiquei nessa coisa, vou continuar morando aqui na casa do meu avô, como eu morava com a minha mãe, ou eu vou, né, voar por aí. E eu entendi que
não queria mais ficar ali, né, na casa do meu avô, que era o momento de dar um novo passo, então fui morar com meu companheiro. Mas foi bem esse processo de eu não sabia fazer nada em casa, zero. Então, tudo ali eu precisei aprender. Meu companheiro sabia bem mais que eu, então a gente foi se ajudando, enfim. E também amigas. Teve uma amiga minha que foi passar um dia lá em casa e me ensinar a fazer algumas comidas, algumas coisas básicas que eu não sabia fazer. E sempre, né, ia ali, internet, e pesquisava alguma coisa. Como se faz isso? Porque a internet tem tudo, meu amor. Às vezes você pensa assim, ai, Não é? besteira pesquisar, mas tem, né, mas tem todas essas respostas, então, quase todas, né? Então, mas foi esse processo, assim, muito parecido com o de Alane, de ser uma coisa muito repentina, que não foi pensada, não foi planejada, e vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa que ama o planejamento. Eu gosto de tudo muito bem pensado. Então, foi um processo que foi difícil para mim, até porque eu estava, além do processo de ser uma mudança, e aí, geralmente, quando a gente passa por essa mudança na vida, a gente já passa por um processo de luto, de certa forma, né? De você estar encerrando uma fase da sua vida e estar iniciando outra fase. E eu estava passando por um luto, né? Que foi perder a minha mãe. Então, era uma mistura de vários sentimentos, várias coisas para processar, mas a gente vai crescendo, né? As experiências da vida vão fazendo a gente crescer. Acredito que o cotidiano mesmo, né? Então acaba que o cotidiano mesmo vai te trazendo essa coisa mais da vivência, mas ao mesmo tempo isso não interfere, né? Porque a gente sofre. Tem um sofrimento por trás. Uhum. E aí eu acho que seria bem interessante a gente falar sobre algumas dicas, né? Caso aí o ouvinte esteja pensando em morar sozinho, ou se mudou, tá morando sozinho recentemente. Então, assim, para algumas dicas, algumas coisas. Sabe aquela coisa de o que eu queria ter escutado antes de ter feito tal coisa, sabe? É, Não é aquele o que não te contam, ou o que eu queria ouvir, né? Que ninguém me o contou. que ninguém te conta sobre. Coisa muito importante é que se você pudesse, planeje. Como eu e a Alane a gente falou, né? A gente não teve muito essa possibilidade do planejamento, mas assim, é importante a gente, se a gente consegue, a gente tentar minimamente se planejar, porque às vezes a gente tá vivenciando alguma coisa ali em casa, fica, ai, eu quero liberdade, ai, eu quero ter minha vida, ai, não aguento mais ter que ficar com muita regra e não sei o quê. Só que morar só, né? A gente às vezes idealiza a liberdade de viver só, que é um ponto que a gente abordou, inclusive, no episódio sobre ser adulto. Só que algumas pessoas elas não percebem que morar só não requer só essa, enfim, não tem só a vantagem, né? Também tem a questão de ter a responsabilidade, de entender, Exato. por exemplo, questão de orçamento, as suas despesas do mês. A gente tem que refletir sobre isso, né? Ah, peraí, o que é que eu preciso para ter uma casa? Ah, eu preciso de alguns móveis básicos, eu preciso, sei lá, de uma geladeira, eu preciso de um lugar para dormir, de um colchão. Não tive nem uma cama, mas um colchão. Ah, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar conta disso, conta daquilo. Então, pelo menos ter essa noção básica. Porque às vezes muitas pessoas, quando imaginam morar só, não pensam nessas coisas, né? Exatamente. Outra coisa também que é importante a gente refletir é sobre o que a gente está pronto e o que a gente não está pronto para fazer, o que a gente está disposto e o que a gente não está disposto para fazer. Por exemplo, você está disposto a preparar a sua própria comida todos os dias? Você está disposto a organizar a sua bagunça, a limpar a sua casa todos os dias, semanalmente? Você está disposto para isso? Ou você não quer fazer isso de jeito nenhum, então você vai precisar contratar uma pessoa para fazer isso para você? Então, isso também tem que entrar na sua ideia do orçamento. E a gente sabe que, na realidade de muitas pessoas, não é possível, né? Vou morar sozinho, já vou ter alguém que vai cozinhar para mim, eu já vou ter alguém que vai fazer faxina na minha casa. Nem sempre, principalmente as pessoas que se mudam, né, que vão morar sozinhos mais jovens,
conseguem ter essa estabilidade. Então, é importante refletir sobre, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, vai ser tudo incrível. E aí É verdade. acaba indo na coisa de jantar um miojo ou jantar uma bolacha creme cracker, porque não E é quer isso. preparar. É bem aquela atividade, né, que os pais passam para os filhos. Pai, eu quero um animal. E aí ele passa para no cotidiano da criança, ele tem uma responsabilidade, né? Limpar uma área pequena todo dia, até a criança entender que aquilo demanda tempo, demanda atenção, demanda muita responsabilidade, e aí ele acaba desistindo. É isso, eu acredito que é testar antes, né? Como a Helena disse. Então, tenta limpar mais um pouco a louça, tenta preparar a tua comida, né? Para ver se realmente vai dando certo. Organizar as suas despesas, né? Outra coisa também que é importante é entender como é que você se sente sobre ficar só e ter responsabilidades. A gente falou no episódio sobre ficar sozinho, como né, estar ali tendo como companhia apenas você mesmo, às vezes pode ser um pouco complicado, crítico para algumas pessoas. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Então também é importante pensar como é que você vai se sentir, né? Porque tem pessoas que moram sozinhas e que passam dias sem ver ninguém, sem falar efetivamente com a pessoa ali, encontrar alguém pessoalmente. Então é importante entender como é que você vai se sentir diante disso, né? E também diante das responsabilidades que você vai começar a ter, porque é aquela coisa, tem que ser adulto. Então, Uhum. será que você está posto Sempre há também aquele para domingo, né? isso, né? Aquele domingo assombroso, assim. E É, aí todo mundo repensa não ficar sozinho. Que é aquele domingo que tem tédio, né? sim. Outra coisa também é a gente estar pronto para as surpresas de uma casa. Porque uma coisa que ninguém fala, né? A casa não é só você estar dentro dela e aí tá tudo ok, você vai fazendo, sei lá, limpeza e só isso. Não! Uma casa às vezes tem um encanamento que dá problema, uma fiação que precisa ser trocada, uma torneira que quebra, entendeu? Acontecem coisas ali que você não está esperando. Então, entender também que isso faz parte do morar sozinho, é de entender que essas coisas vão acontecer e que a gente precisa, de certo modo, estar pronto para como lidar com essas situações, né? Ou pelo menos ter alguém ali para pedir socorro, para pedir ajuda diante dessas situações. Uma Um dica que eu tinha amigo, botado um aqui vizinho. é, ou já tem um telefone ali de uma pessoa que, né, que resolve o problema ali. Ah, já tem o telefone do É, um encanador, já encanador. tem o telefone do eletricista, já. Outra coisa Mas, que eu gente, já uma tinha pergunta. falado, né? Hum, Eita, mas deixa eu fazer uma diz. pergunta pra vocês. E aí, vocês já conseguiram colocar o bendito garrafão de água sozinhas? Eu não Porque consigo pra não, quem filha. mora só, né? E eu já desisti já o rapaz que vem Essa é uma deixar grande água, ele já vem luta. certo. Não Ele sei já não. sabe da É, função dele. já Ele já sabe. sabe da função dele, eu sempre agradeço bastante. Aí essa semana, já que entrou na pauta do garrafão, essa semana eu não estava em casa, né? Quem comprou água foi Raquel. Aí ela foi e fez a pachorra, aí eu disse na cara dela, de pegar e limpou o garrafão tudo direitinho, só que ela não eu retiro tudo. A tampinha branca, eu não deixo. Ela fez só um X e a água tava de gota em gota. Eu disse, não, irmã, não, não, não. Lá Tem que vai o teu tirar. trabalho de tirar o garrafão e arrancar esse negócio para botar de novo. É o que aconteceu, metade da água foi no chão. É Entendeu? porque o teu é como o meu, né? Que é só o suporte. Tem gente que tem um negócio que é, enfim, daquele filtro mesmo, né? Enfim, aquele que é Ele foi. gelágua também, ele fura, né? Só que o que é só o suporte, você tem que tirar o plástico todo. Ah, Exatamente. E aí A, derrama. é. A minha, então, eu tenho tenho sim dificuldade, tenho que, né, fazer treino aí de superiores para a gente conseguir realmente voltar para academia, treinar e os membros superiores para a gente conseguir estar trocando garrafão sozinha. Eu tenho uma grande dificuldade ainda de virar para mim, enfim, ele vai virar para outro lado, vai cair no chão, vai ser um caos.
Então, a minha técnica é, eu abro, vou pegando ali um pouquinho de água, enfim, derramo um pouquinho dentro do negócio, aí boto alguma coisinha em cima, e depois que eu já tiver derramado uma parte que ele estiver mais leve para mim, aí eu vou conseguir virar ele e botar lá. Só que, né, eu tenho uma pessoa em casa que tem meu companheiro aí para fazer essa função, mas se ele não estiver em casa, de sede não morrerei. É verdade. Olha aí uma dica. Pra mim, o É que uma me dica. ajudou foi realmente pegar o garrafão da maneira certa, né? Que aí eu É. entendi que realmente tem uma maneira certa de pegar o garrafão para que não machuque a coluna, não machuque isso, não machuque aquilo e que facilita. Quando eu soube, eu fiquei, oi? Aí me ajudou. Aí Amém. fica essa dica aí. Pois Eu, é. E absolutamente. aí, essa dica que a Yasmin deu, ela bate com o que eu ia falar, né? Que eu já tinha falado, mas enfim, que eu tinha anotado aqui, que é a internet. Que aí você pode estar se perguntando, ok, qual é a maneira certa? Você botar lá no Google, maneiras corretas de colocar o garrafão de água mineral. Você vai descobrir. Exato. Eu tive um auxílio da minha irmã, né? Físio, mas provavelmente na internet tem sim. Que tem tudo. Na internet você aprende de tudo, né? Pois é, de bom e de ruim. Então, Sim. a internet, como eu disse, né, foi grande aliada. E aí foi aliada, tipo, para coisas, sei lá, para entender como é que funciona cuidar de uma casa, ter uma rotina de uma casa. E às vezes a gente descobre, né, que tem umas coisas que a gente não faz. E tem outras coisas que a gente sabe que a gente não tá fazendo certo e a gente vai continuar fazendo errado, porque, enfim, tem umas coisas também que a gente tá acostumado a fazer do jeito errado e vai fazer, tipo, fazer mix de produtos de limpeza, né, que às vezes complicado, mas a gente já tem um episódio de faxina, né, falando sobre isso. Então, e aí acaba que a gente se descuida também, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Então, Uhum. mesmo que seja complicado, é entender que às vezes agora você é que manda em você de botar a regrinha de, vou comer saudável, vou tentar comer o mais saudável possível na maioria das refeições, né? Não vou só comer besteira, vou ter uma horinha certinha para dormir, vou ter uma horinha ali para acordar, fazer uma atividade física, né? Ter um dia para fazer uma faxina na minha casa, criando essa rotina para que você também se sinta bem, né? Dentro do seu ambiente. Ele vai ficar tão caótico, tão complicado. É complicar nossa cabeça, né? A gente acaba não tendo organização em outros âmbitos, né? Uhum. Apesar de tudo isso que eu falei, tá tudo bem você não saber de tudo. A gente tá dando dicas e coisas que a gente gostaria de ter escutado, porque é importante, mas é entender que tem coisa que a gente só aprende realmente na prática, na vivência. É assim, se você puder, tenha uma rede de apoio, né? Pessoas com quem você pode contar, pessoas também que possam checar o seu bem-estar. Isso é importante, porque quem mora sozinho é isso. Você pode ficar em casa, sei lá, de sexta-feira a segunda-feira e você passou o fim de semana em casa, não teve contato com ninguém, então é importante ter alguém que vá falar com você ali, mandar uma mensagem para saber se você tá bem. Porque às vezes você, sei lá, você tá passando mal, você não falou com ninguém, você tá lá desfalecendo, então tem que ter pelo menos alguém para você conseguir pedir um socorro, pedir uma ajuda, né? E é importante manter uma redezinha de apoio, mesmo que seja uma, duas pessoas ali, mas, né, pessoas que possam estar em contato com você com frequência. Exatamente. Não é porque está sozinho que realmente, né, tem que se virar sozinho. Ainda mais em algumas situações assim que tem risco, né? Pois É é. verdade. E aí, e a coisa de entender que, como a gente disse, né? A gente não precisa saber fazer tudo. Então vão ter tem coisas que, por exemplo, hoje eu vejo aqui na minha casa, que eu digo, cara, eu não ia saber fazer isso. E o meu companheiro, ele é muito de se aventurar, de tipo, não, eu vou trocar isso aqui, eu vou resolver isso aqui, e ele vai lá e ele faz, entendeu? Ele assiste um vídeo, ele virou expert do negócio e vai lá e resolve. Mas eu fico pensando, cara, se fosse só eu ia chamar alguém.
tudo bem. Você não precisa se aventurar de querer saber fazer tudo. Você pode entender que você tem um limite de uma coisa, tipo, isso aqui eu não vou conseguir fazer, então vou pedir para alguém fazer para mim. Então, tá tudo bem também. Você não precisa ser especialista em tudo. Outro ponto muito importante que às vezes acaba acontecendo, né? A gente sempre fala sobre comparação, né? Temos um episódio sobre comparação, mas em muitos outros a gente volta pro tópico da comparação, porque ela é complicada, né? Algo que é muito importante é a gente conseguir focar na nossa realidade. Porque às vezes quando a gente fala sobre esse morar sozinho, a gente tá muito focado em idealizar como aconteceu para outras pessoas, como foi para outras pessoas, na realidade de outras pessoas. E aí a gente precisa entender a nossa realidade, entender como é que vai ser o nosso processo, entender o que realmente é necessário para você. Porque às vezes também quando a gente entra nessa coisa de, ok, vou assistir um vídeo. Aí a gente vai ver um vídeo de uma pessoa que já chegou, já montou todo o seu apartamento, a sua casa, e com vários móveis, e com vários cômodos, e com várias coisas, e sei lá, e um monte de panela, e um monte de prato, e um monte de copo. E às vezes você não precisa de tudo isso. Às vezes você tem 3 amigos, entendeu? Você não precisa ter uma casa com várias coisas, porque você vai receber 2 pessoas dentro da sua casa. Então, assim, entenda a sua realidade, entenda o seu processo, entenda o que Não, sem contar realmente o é necessário para financeiro. você. No nosso apartamento só tinha 3 pratos, 3 colheres, 3 copos. Tá ótimo. Né? São Pronto. Aqui em processos. casa também tem pouco, porque a gente quase nunca recebe alguém. E é É. isso. Quando recebe, é que você vê, né? Que, eita, realmente, vamos arrumar aqui. Aí a gente vai comprar ali mais 2, 3 pratinhos prontos. E é isso. E, enfim, não precisa. Às vezes você não precisa ter um monte de coisa que às vezes você acha que precisa, né? Aí você, preciso comprar um jogo de panelas. Aí você usa 2. Sim. Então, assim, às vezes a gente acaba entrando nessa coisa da comparação, de achar que a gente precisa de coisas que não são realmente necessárias, né? E acho que o último tópico que é importante da gente falar é não se isole. Apesar de você estar morando sozinho, você não precisa ficar 100% sozinho o tempo todo. A Lani faz muito isso, né? Ela recebe muitas pessoas na casa dela. E eu acho isso muito interessante, né? É verdade, Porque eu e tenho eu a minha gosto. casa. Ela mesma recebe a gente sempre, todo ano, umas 5 vezes. Eu gosto muito dessa coisa de. Eu gosto de. Eu passei um tempo morando sozinha. Hoje eu divido com uma amiga e às vezes eu preciso. A gente vai se estender um pouco, então, pelo menos, acho que é o básico. De você avisar para a pessoa: olha, vai vir um pessoal, mas eu sempre gosto. E fico feliz, porque muitas vezes a pessoa quer. O contato pela internet é bacana, mas esse contato pessoal, ele não tem comparação. Estar ali realmente presente, real, assim, a presença física da pessoa aqui, sentada no meu sofá de Freud, do divã, entendeu? Conversando, rindo, contando a realidade, trazendo coisas novas, chorando também. Então, assim, é um misto de coisas, mas eu sou a pessoa que gosta, assim. E eu iniciei dessa forma também. Tinha muita pouca coisinha, hoje ainda tenho poucas também. Quando eu recebi o pessoal, as meninas do Clube do Livro aqui, foi um desafio, porque não tinha copo para todo mundo, mas deu certo. E assim vai. Que era gente, muita gente, né? Tinha umas 8, acho que tinha umas 9 mulheres aqui. Aí eu, eita, menina, termina para lavar, para poder a irmã Para tomar um outra poder tomar. refrigerante. É assim. E às vezes você percebe também que isso é uma coisa que acontece assim tão raramente que você não precisa, né? Aham. Munir a sua Exato, casa para ir. Não é como se, realiza eventos sociais todos os fins de semana. menina. Não, É um não é uma negócio. casa de eventos. A cara dela. Ai. Vocês têm mais Ei, alguma dica, mais alguma coisa? eu quero dizer que isso me lembrou muito no início, né? Que eu sempre ficava pensando, meu Deus, por que foi que eu fiz isso e tal?
sair da cidade. Então, se você ouvinte tá passando por algo parecido de mudança de cidade e tudo mais, é isso, né? Não se isole. E no início eu sempre ficava meio assim, ia pra faculdade, ficava mais na minha, aquela coisa. Até porque eu sou meio retraída mesmo no início. No início, né? E aí, depois eu descobri, né? As pessoas, como é bom essa coisa social, né? E aí hoje eu já sei, ó, fazer feijão, graças a amigas. Já sei fazer tanta coisa, porque você fazer uma troca com o outro é muito bom, né? Ainda mais quando você tá morando sozinho, então você vai descobrindo muita coisa. De caraca, eu fazia assim o meu macarrão e tem uma pessoa que faz assim, o arroz e isso e aquilo. A mesma coisa, tipo, arrumar a casa. Então é muito interessante você fazer essa troca também com outras pessoas, né? E de ser Uhum, mais aberto, porque querendo ou não, você tá sozinho, né? Então você tá mais aberto para o outro, te traz muitos conhecimentos. com certeza. Estar aberto também a não achar que, né, o jeito que eu faço é o certo, vou continuar fazendo assim. Não, esteja aberto, né, para entender como é que as coisas acontecem, enfim, a vida das outras pessoas, que às vezes você descobre uma informação que explode sua cabeça, né? Quase tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, vantagens e desvantagens. Que sobre morar só a gente pode abraçar as vantagens e saber valorizá-las, entendendo que a gente considera como desvantagem para tornar essa coisa não tão boa um pouquinho melhor. E tudo começa no autoconhecimento, né? Que a gente sempre traz o ponto do autoconhecimento aqui, mas assim, o autoconhecimento vai te ajudar a entender, né? O que é bom, o que é ruim para você, encarar esses processos da vida como, né, aprendizado e como essa nova etapa, sem necessariamente ficar vendo sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? Mas realmente entendendo como a gente se sente. Exato. E aí vamos descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem. Para levar na viagem, esse momento em que a gente indica filmes, séries, podcasts, qualquer coisa. E aí, gente? Quais as indicações de vocês? Eita, vão ter que brilhar agora, viu? Brilhe, irmã, na sua indicação. Ai, eu tava procurando, né, alguma coisa assim, de filme e tal. Só que aí eu disse, não, eu vou indicar uma coisinha que eu descobri há muito tempo no YouTube, né? Porque eu sou velha do YouTube, tá? E aí, eu disse, não, vou indicar o Cadê a Chave? Para algumas pessoas que não conhecem, é um casal, né, brasileiro. Eles moram atualmente no Canadá. E o início do canal Cadê a Chave é isso, né? Eles mostram mais o cotidiano deles, né? E era no apartamento, agora eles já conquistaram casa, aí agora já estão tentando mobiliar a casa. Então, assim, é um processo, sabe? E eu vivenciei esse processo do canal, né? Essa mudança. E foi tão legal assim. Então, se você tá morando sozinho, você tá precisando de um aconchego, uma coisinha assim, que seja leve, que você queira rir. Eles são super engraçados e são nerds assim, né? Um é muito nerd, que é o Leon, e a Nilce, ela é jornalista, né? Não atua, mas ela é jornalista. E aí agora criaram vários canais de YouTube. Eles têm vários canais. E esse Cadê a Chave é como se fossem uns vlogs, né? Do cotidiano deles. Então, assim, é um aconchego, uma coisa tão linda, sabe? A relação deles também, muito maravilhosa. Então, tô fazendo nada. Tá aquele tédio de domingo. Queria uma coisinha leve pra me assistir. Um vlogzinho rápido. Vai ver esse processo, porque eles são maravilhosos. Arrasou na indicação. A minha indicação também é Na realidade, não era o canal, mas pode ser, enfim. É um vídeo no YouTube que são 6 coisas que aprendi para morar sozinha e tomar as melhores decisões. É um vídeo da Bruna Martioli. Ela é mestre em literatura, mas ela não faz só vídeos relacionados à questão da literatura, né? Ela faz, enfim, vídeos sobre rotina, questões de autoconhecimento, de saúde mental. É bem interessante, né? Ela compartilha os processos dela de um jeito bem legal.
Então, fica a indicação do canal da Bruna Martioli e desse vídeo, né? Vai estar na descrição para vocês, o videozinho para vocês assistirem, se tiverem interesse. Legal, mesmo quando você já está morando só, você vê a experiência de outras pessoas, que às vezes tem alguma coisa que você diz assim, nossa, eu ainda não me organizo financeiramente, quem sabe começar? Quem sabe? É interessante. Nossa, você trouxe um ponto. E aí, Vamos. Alane, E a sua, faça a Alane? indicação, amiga. Eu vou indicar um filme, uma comédia maravilhosa, com um querido que eu gosto muito dele, acho ele muito engraçado, Ryan Gosling. E tem essa coisa, tem na narrativa do filme essa coisa de se refazer, de morar sozinho, uma nova vida. Que é um filme e é uma comédia romântica muito engraçada. Tem a querida também de Pobres Criaturas, a Emma Stone. E se chama Amor a Toda Prova. Ai, esse É filme muito bom. bom. É muito bom. Eu ri, assim, do início ao fim. Há ter coisas pra ver. Então vejam Amor a Toda Prova, que é um filme ótimo, maravilhoso e que vai rir demais, porque eu ri horrores. Está disponível no Prime Video para os assinantes. Então vejam, queridos. Eu acho que tá disponível na Max, na realidade. Aí fica como. Eu não sei por que quando a pessoa pesquisa no Google que tá disponível na Max ainda não aparece. Cadê o Não Google aparece. atualizado? Eu tenho quase certeza que eu vi esse filme na Max. Amor a Toda Prova, tá na Max. Pronto, gente, olha É aí. isso. Tá na Finalmente, Max. coisinhas leves, né? Pra ouvir. Coisinhas leves. Nossa, esse filme é muito bom, esse que ela indicou. É isso, Maurício. E é isso, né? É isso. Nos sigam no Instagram, Transito Podcast. Nós estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga na sua plataforma favorita. Se você puder avaliar, né, o nosso podcast, por favor, avalie aí com as estrelinhas merecidas, que eu acho que, né, são 5, porque, por favor, a gente entrega muito. As nossas indicações, como sempre, estão na descrição do episódio. Na descrição, você consegue já clicar direto e já ir para o streaming ou para o YouTube, enfim, para o Instagram, o que for, já vai direto, tá? No YouTube, aí realmente, quando você vê lá a descriçãozinha, você tem que procurar no cantinho certo. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente e até a próxima viagem. Até a próxima. Beijo. Tchau, amores. Até a próxima.